Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para estarmos, comentando aqui mais um assunto polêmico aqui no nosso canal Nada Além da Verdade. Então, esse canal aqui tem o objetivo de comentar assuntos concernentes a assuntos polêmicos a qual nós temos aí dúvidas, que é duvidoso a muitas pessoas, então muitas pessoas acabam tendo dúvida nesses assuntos e tem comentado, tem pedido para a gente dar a nossa opinião aqui. Nós estamos aqui com este canal, Nada Além da Verdade, para estarmos esclarecendo alguns assuntos polêmicos. Então o pensamento aqui do nosso canal, toda a estrutura do nosso canal é para falar assuntos que são verdadeiramente polêmicos, que traz um pouquinho de polêmica mesmo, mas nada fugindo das questões que são verdadeiramente bíblicas, Então é nada além da verdade mesmo. Então nós não vamos passar nada que seja além do que está escrito na Bíblia. E o tema desse estudo, ou desse comentário, nós falaremos hoje sobre o passado. Nós falamos sobre a ceia, que acredito aí que o pessoal ainda não se acostumou, ainda não entendeu a proposta do canal, mas eu acredito que logo breve aí nós estaremos aqui demonstrando e as pessoas estarão entendendo aqui. E eu já falo para você, tá? Já vai deixando aí, deixa o seu comentário, deixa o seu like, mas em principal deixa aí o seu pedido, deixa aí a sua preferência, qual é o assunto polêmico que você quer expressar ou quer entender ou quer que seja comentado aqui. Então, Nada Além da Verdade irá responder ou irá comentar esse assunto. Então, o assunto de hoje, como eu estava dizendo, que o assunto passado foi sobre a ceia, sobre o dízimo, sobre o dízimo e as ofertas. É um assunto que pega todo mundo aí, é um assunto que mexe com muitas pessoas. Quando se fala em valores, mexe com muitas pessoas. Mas o assunto de hoje é um assunto polêmico, um pouco de falta de compreensão, mas não é assim numa polêmica que chega a trazer uma confusão entre pessoas. Lógico que é polêmico, porque nós temos aí alguns canais falando, falando aí sobre a ceia. Tem até um pregador aí, um pastor, que ele tem um canal aí que ele fala sobre a ceia. Ele fala que a ceia não existe, que a ceia foi só feita para os apóstolos. Mas nós vamos aqui tirar as dúvidas aqui e vamos entender o porquê que a ceia ela é válida hoje. Então, Nada Além da Verdade está com você e eu convido você para fazer parte desse estudo sobre a ceia do Senhor. Hoje nós falaremos sobre a ceia do Senhor e com base nesse assunto eu quero primeiramente entendermos, para que nós entendamos, na verdade, a ceia do Senhor, que é algo que nós devemos entender como cristão, e a Páscoa judaica. Então, entre a Páscoa judaica e a ceia do Senhor, existe algo aí um pouco bem distante um do outro. Vamos dizer assim, elas têm um vínculo, sim, elas têm um vínculo, porém, elas estão um pouco desvencilhadas, porque Jesus é o cumprimento, Jesus é a nossa Páscoa. Então, se Jesus é a nossa Páscoa, se Jesus é o cumprimento do Antigo Testamento, então a Páscoa agora para nós não teria peso, não teria peso, mas a ceia do Senhor sim. Então nós vamos entender em primeiro lugar o que seria a Páscoa judaica, tá? Nós vamos ir lá, convido você para ir na sua Bíblia Sagrada, você ir lá no livro do Êxodo, tá? O capítulo é o capítulo 11, tá? Para você entender bem, é o capítulo 11, o capítulo 12 e o capítulo 13, vamos dizer assim, que ele também está um pouquinho aí terminando de contar o fato. Mas é o capítulo 11 e o capítulo 12 aqui que dá mais peso no que nós queremos entender. Nós vamos falar primeiro sobre a Páscoa judaica. Por que a Páscoa judaica? Qual é o sentido da Páscoa judaica? A Páscoa judaica, em primeiro lugar,
a Páscoa judaica ela foi uma comemoração, ela é uma comemoração para os judeus, então ela não tem fim para a igreja. A Páscoa judaica ela é uma comemoração para os judeus, que foi feita, ela foi o primeiro, vamos dizer assim, né, o primeiro ato da Páscoa judaica, ela foi com o faraó libertar o povo ali. Mas olha só, o verso 12, o capítulo 12 vai dizer assim, a instituição da primeira Páscoa. Aí nós começamos agora a entender o porquê dessa instituição da primeira Páscoa. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo, este mesmo mês vos será o princípio do mês. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 desse mês toma cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só, como seu vizinho, perto de sua casa, conforme ao número das almas, conforme ao comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula ou sem mancha de 1 ano. Então, olha só, já trazendo aí a simbologia para o próprio Cristo, né? Que o cordeiro ele tinha que ser um cordeiro limpo, sem mancha, sem mácula, sem defeito. Então isso já trazia um símbolo para o único sacrifício que seria aceito por Deus, era o sacrifício do próprio Filho de Deus, que era um santo, era puro, era Deus, né? Que se fez homem aí. Será sem mácula um macho de 1 ano, o qual tomarei das ovelhas ou das cabras, e o carne assada no fogo. A festa da Páscoa, há ervas amargas, né, que também trazia o sentido, o pão asmo, ele trazia um sentido de não colocar ali fermentação, porque eles não tinham tempo de esperar aquele pão maturar, ou aquele pão crescer. Então o tempo que eles iam fazer aquela ceia era algo rápido, era algo que seria muito ligeiro, então eles não tinham tempo para esperar. Então por isso que os pães para comemoração da Páscoa eles tinham que ser sem fermento, porque geralmente quando se faz um pão e coloca fermento, você tem que esperar aquele pão maturar, crescer e depois colocar ele no forno. Mas com o pão sem fermento não, era só a farinha com algumas coisinhas que colocavam ali de ingrediente, misturava ali e já colocava aquele pão para assar rapidamente para eles poder já comer. A ervas amargas ela trazia um sentido ali do período de sofrimento que eles passaram. Então todo o sofrimento que eles passaram estava ali depositado naquelas ervas amargas. Então todas as vezes que eles fossem comemorar, eles sabiam que não tinham tempo, eles tinham que fazer algo rápido, que era algo ligeiro, que era com muita pressa, e eles não podiam esquecer do período de sofrimento que eles passaram no Egito. Então isso você vai encontrar ali na Torá, nos comentários da Mishnah, né, que está ali em alguns comentários que nós estávamos lendo ali na Torá. E então eles comentam esse processo, né, da ceia, da Páscoa judaica, e o cordeiro que não podia faltar, que era aquele churrasco, né, vamos dizer assim, que o cordeiro ele tinha que ser assado, não podia ser cozinhado, não podia ser frito, ele tinha que ser assado inteiro, tinha que ser o cordeiro inteiro, que não tinha tempo de cortar, né, ele só dava o tempo de tirar a sujeira de dentro, né, o que não era comestível, mas o resto eles assavam o cordeiro inteiro, com a cabeça, com as pernas, com o rabo, eles assavam da forma que ele estava ali. Só tirava só a parte de dentro e pronto, e já colocava ele para assar ali. Aí a carne não podia faltar, e o sangue naquele período ali da saída do Egito, aquele sangue que eles tiraram à tarde, eles pegaram aquele sangue e passaram nos umbrais da porta, simbolizando que aquela casa ali era uma casa judaica. Só que no período depois da saída do Egito, aquele sangue era levado para o altar do holocausto, ou ele era sacrificado no altar do holocausto, ele era levado lá
para dentro ali do santuário, do Santo do Santo, que é aquele lugar aonde apresentava o sangue, que era para cobrir o pecado anual do povo. Então toda vez que comemorasse a Páscoa, que todos eles comessem, aquele sangue era levado e passado ali, e despejado ali, né, naquele altar, para poder ser coberto com o sangue do animal, o pecado do povo. Então a Páscoa judaica basicamente era isso, né? Aí ele coloca assim, não conversa aqui, que eles tinham que fazer isso para relembrar. Todo ano eles tinham que fazer essa prática para relembrar que eles um dia foram escravos no Egito, mas que Deus o libertou o povo do Egito ali com mão forte. Então a Páscoa judaica é para essa comemoração. Então a Páscoa judaica é apenas para comemoração judaica, então ela não traz um significado para a igreja. Agora, qual que é o sentido que a Páscoa traz? Então você vê que tem alguns elementos, né? Alguns elementos que fazem parte da Páscoa judaica, que traz para um significado maior, que era no sentido que Jesus iria fazer por nós, porque o cordeiro imolado e o sangue derramado, né, esse cordeiro imolado e o sangue derramado tinha que ser um cordeiro sem manchas, e esse sangue tinha que ser um sangue para derramar ali, para cobrir o pecado do povo anualmente. Só que esses sacrifícios que eram feitos ali no Antigo Testamento foram sacrifícios que não trouxeram, vamos dizer assim, eles não trouxeram tanto peso para que o povo fosse perdoado, apenas coberto o pecado, eles continuavam a mesma forma. Mas quando o Filho de Deus ele foi entregue ali naquela cruz, aí dá o sentido maior ali de perdão de pecado. O cordeiro, o próprio João, quando vê Jesus vindo se batizar, ele fala assim, olha aí, vem aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, já trazendo essa profecia, né? A Páscoa, ela traz essa profecia do sacrifício de Cristo na cruz, porque somente o sangue de Cristo podia perdoar o pecado de nós todos. Mas vamos lá. Então nós entendemos rapidamente, basicamente aqui, né, o significado aqui da Páscoa judaica, né? Que a Páscoa judaica nada mais é uma comemoração anual que os judeus faziam para lembrar da saída do povo do Egito, e também a passagem por cima, a não matança dos primogênitos. Então isso nós já entendemos, né? Nós já entendemos, então, para ficar claro aqui, a respeito da Páscoa. Então o significado da Páscoa basicamente é esse, mas agora nós vamos entender a ceia. Então, se a Páscoa judaica ela é uma festa comemorativa dos judeus, a ceia, Jesus, né, comemorou a ceia? Sim, ele comemorou. Nós vemos isso aqui em João, né, em Mateus capítulo 26, nós vamos ver isso, e João também aqui, que nós vamos ler aqui, quando Jesus comemorou a Páscoa, aqui nós já vamos ler, tá? Mas quando Jesus comemorou a última Páscoa dele ali com os seus, né, discípulos ali antes da sua crucificação, na noite que ele foi traído, e Paulo também escrevendo e ensinando para nós o significado da ceia do Senhor aí. Mas vamos lá, vamos aqui ler aqui em primeira mão, Mateus capítulo 26, vamos ler aqui Mateus capítulo 26, Mateus 26, que vai dizer assim, a partir do verso 26, Mateus 26, a partir do verso 26, diz assim, e quando comia, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graça, deu-lhes dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não bebereis deste fruto da vide, até aquele dia em que beberei de novo convosco no reino de meu Pai, e tendo cantado o hino da... Então vamos lá, né? Agora vamos falar sobre sobre o sentido que traz a Santa Ceia para a igreja. Agora, Jesus ele comemorou a Páscoa? Sim, Jesus comemora a Páscoa. Isso nós vamos ver. Nós vamos ver aqui no próprio Mateus, no capítulo 26, a partir do verso 26. O próprio João, né, também fala sobre isso.
né? Mateus capítulo 26, verso 26, Lucas 22, 19 e 20, que são os versos que vai falar, o próprio Coríntios, né? 1 Coríntios capítulo 10, verso 16 e 17, e os demais João, né? João 6, 53, 57. Então nós vamos dar uma analisada rapidamente sobre esse assunto, né, da Santa Ceia para a igreja, né, e vamos entender aí rapidamente qual é os erros que são cometidos na questão agora da Santa Ceia. Nós entendemos que a Páscoa ela é algo específico. A Páscoa ela é algo específico aos judeus. Então nós, como cristãos, nós devemos comemorar a Páscoa. Vamos dizer assim, que hoje a Páscoa se tornou algo... vamos dizer assim, uma festa pagã, né? Porque o que tem a ver Páscoa com o ovo de Páscoa, com o coelho de Páscoa? Então você vai ver que não tem fundamento nenhum. A Páscoa ali que traz a tradição da Sexta-feira Santa, né? Que traz o dia da morte de Cristo, tal, que vamos ver que são tudo aí comemorações, né? Comemorações que eles fogem um pouquinho da realidade das Escrituras. Então, quando nós entendermos da forma correta qual é o sentido da Páscoa, que a Páscoa nada mais é do que uma festa judaica, como nós já comentamos, é um significado maior, um significado mais específico ao povo judeu, que é aquela saída do Egito. Então, nada mais sobrenatural do que esse sentido. Lógico que tem as suas árvores teológicas, né, as suas raízes teológicas, que abrange fatos, que abrange alguns comentários, algumas interpretações de judeus, até mesmo cristãos, de pessoas que entendem de uma forma mais as Escrituras aí. Logicamente que nós sabemos que traz sentidos, mas porém, como eu já disse, a Páscoa ela é algo específico aos judeus, então para nós ela traz um sentido espiritual. Lógico que nós não descartamos a Páscoa judaica, jogamos ela para escanteio, não. Ela traz um sentido espiritual daquilo que Jesus veio fazer por nós, porque Jesus ele é a nossa Páscoa. Tá? Então, se Jesus é a nossa Páscoa, então nós trazemos aí esse significado mais espiritual, não um significado da mesma forma que eles tradicional, de uma forma, vamos dizer, histórica, né? Uma forma que eles comemoram ali da saída do Egito, eles comemorando que saíram do Egito, porque nós, graças a Deus, não estávamos cativos lá no Egito. Logicamente que nós fomos libertos do Egito, mas de um Egito espiritual, que era o mundo, que simboliza o mundo. Tá? Então a nossa ceia ela já traz esse sentido de nós comemorarmos o ato que Jesus fez por nós, tá bom? O livramento de Jesus ele já se dá, né, quando nós aceitamos a Jesus, mas quando nós comemoramos a ceia já é um outro ato aí, já que já dá um sentido a mais que nós vamos entender agora aqui. Mas vamos lá, Mateus capítulo 26, a partir do verso 17, ele vai falar sobre a última Páscoa e a Santa Ceia. A última Páscoa, a Santa Ceia. É assim que está no cabeçalho aqui da nossa Bíblia. Mas vamos lá, o verso 17 você encontra também em Marcos capítulo 12, verso 14 ao 26, que fala sobre esse assunto. Você encontra também em Lucas 22, 7 ao 23 e em 1 Coríntios, que nós vamos ler, que é o 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 ao 29, que é o texto tradicional que é lido nas igrejas a respeito da Santa Ceia. Então, nós vamos entender aqui, mas vamos lá, verso 17 de Mateus 26 vai dizer assim: e no primeiro dia da festa dos pães asmos, que eram os pães sem fermentos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? E ele disse: ide à cidade a um certo homem e diz-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E comendo eles, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. Então, olha só,
nós vamos entender o que Paulo, quando Paulo escreve lá em Coríntios, ele vai falar que Jesus, que eu aprendi com Jesus, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído. Então, essa noite aqui da comemoração foi a noite da traição, que Jesus foi entregue ali, aos próprios fariseus ali, os escribas, fariseus, né, os sacerdotes. Então ele foi entregue ali ao sacerdócio ali, à sinagoga, né? Então na noite em que foi traído, então Jesus provavelmente ele comemora a sua Páscoa, né, ali na quinta-feira. Então na quinta-feira, de madrugada, de noite ou de tardezinha, né, de madrugada, ele começa a comemorar a sua Páscoa, porque de noite já era a sexta-feira, porque Jesus ele foi tirado Jesus foi tirado da cruz, provavelmente às 4 horas da tarde, se não me falha a memória, antes do sábado, porque o sábado ele contava ali da sexta-feira, das 6 horas da tarde, que já é a comemoração já do sabá, né, que é da sexta-feira, das 6 horas da tarde, que já começa a contar o sábado até o outro dia, do sábado até as 6 horas da tarde. Então, provavelmente na sexta-feira, na quinta-feira, Jesus come essa Páscoa com os seus discípulos, né? Então Jesus come a Páscoa com os discípulos na quinta-feira de noite, ou de tardezinha, de noitinha assim. E aí à noite ele já vai para a oração, porque é à noite lá que ele vai ali para o jardim de Getsemane, aonde que ele é entregue ali. Que ele foi traído por próprio Judas, e aí foi pego lá e levado até a sinagoga, porque ele passa a noite inteira ali sendo julgado pelos próprios sacerdotes, os fariseus, os escribas, tudo ali junto para julgar Jesus naquele lugar ali. Então aí ele começa a contar: e os discípulos fizeram como Jesus, e chegaram à tarde, assentou-se à mesa com ele. Então olha, à tarde assentou à mesa com eles, e comendo ele disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E ele, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Então, vamos dizer assim, automaticamente, aquilo já iria acontecer, era o que estava escrito. Porém, Judas ele entra ali, ele faz parte daquele ato também, mas você vê que a própria Bíblia vai dizer que ai daqueles que ele vai ser entregue, como a Bíblia já diz, como já está escrito dele. Mas o ato que Judas fez, ele dá uma complementação. Lógico que ele entra ali no processo de não que Judas já estava também dito, né? Claro que, nossa, não, ele iria sim acontecer isso, né? Que alguns profetas já profetizaram, o próprio Joel, né? Eles já profetizaram que alguém ia trair, que Jesus ia ser traído e tal, mas automaticamente um dos seus discípulos o trai ali, mas ele fala: ai daqueles que há de trair o Filho do Homem. E respondendo Judas, o que traía Jesus, ou disse: porventura sou eu, Rabi? Ele disse: tu o dissestes. E quando comia, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dado graça, deu-lhes dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não bebereis deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino do meu Pai. Então, olha só, já são alguns significados aqui que nós já entendemos aqui. Só para nós terminarmos a leitura: e digo-vos que desde agora não bebereis, não comereis no reino do meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Foi aonde Jesus foi traído ali e entregue ali para os seus
condenadores ali. Mas olha só, ele fala assim, em primeira coisa aqui que ele fala assim, ó, e tomando o cálice e dado graça, Deus dizendo, bebei deles todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento. Então, esse sangue que iria ser derramado, ele já traria para aqueles que receberiam, que aceitariam a Jesus, um novo concerto ou um novo testamento, que era uma nova aliança feita com aqueles que aceitariam o sacrifício de Jesus. Então, por isso que a ceia do Senhor, ela é diferente, ela tem uma diferença da Páscoa. Se a Páscoa ela foi feita pelo sangue